Teu piso em cimento queimado deu errado? Fica tranquilo, você não tá sozinho nessa. O nosso também deu errado. E a gente teve que correr atrás de uma solução que ainda coubesse no bolso. E hoje a gente veio falar disso. Como aplicar um acabamento num piso em cimento queimado que deu errado. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta do assunto da construção civil. Não se esquece que toda quinta-feira às 8 da noite a gente tem uma live falando especificamente de casas em estrutura metálica. Deixa teu joinha e dá um pulinho nas nossas redes sociais. Oi, eu sou a Edna Dias. Oi não, que esse oi não é meu. Oiê, eu sou a Edna Dias. Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. E hoje a gente vai mostrar, até que enfim, aquele piso em cimento queimado da casa Jacu Rabudo que deu errado. Não sei se vocês estão lembrados, só pra gente recapitular rapidinho, mas se você quiser, você pode dar um pulinho no nosso vídeo. Lá conta toda a história do que aconteceu. O piso mais em conta que a gente gosta de fazer e que tem uma boa qualidade é o piso em cimento queimado. Mas, pra ele ser em conta, pra ele funcionar bem, a gente gosta de fazer ele já na etapa de concretagem da laje. Ou seja, no dia que a concreteira entrega a laje, a gente já vem alisando com equipamento chamado bailarina e esse piso fica pronto para depois receber uma resina, uma tinta ou não receber nada. Daí fica a critério do cliente. No entanto, aqui não deu certo, porque nesse dia a bailarina que a gente locou não funcionou, estava estragada. Como é uma casa de campo, até a gente ter acesso à cidade para buscar outra, para trazer, não deu nada certo, gente. E a gente ficou com esse mico na mão, o que fazer? A primeira coisa que a gente fez foi alisar o piso, e isso fazem já 4, 5 meses lá, foi lá muitos milhões de anos atrás. E a gente tá reservando esse cômodo aqui pra gente conseguir mostrar pra vocês como que é a aplicação do acabamento em cima desse piso em cimento queimado que deu errado. A primeira coisa é vocês entenderem que ele não vai mais ter a linguagem do piso em cimento queimado, que é um cinza neutro, sem nenhuma marquinha, enfim, quase que homogêneo. Algumas manchinhas, mas não muitas. Nesse aqui a gente tem bastante mancha, aparece bem o movimento do concreto, em alguns lugares a gente lixou até aparecer as pedrinhas, e se a gente continuasse o processo de lixamento, a gente chegaria a um resultado parecido com granilite, mas aí a gente teria que trazer até aqui uma equipe, e a gente orçou uma equipe para vir aqui e fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito especializado. Eles usam até 9 tipos de lixa e eles conseguem deixar já um acabamento brilhante. Só que no orçamento dessa casa não coube essa solução. E a gente tem que ser realista. Naquele dia, ninguém teve uma parcela de culpa efetiva no problema que aconteceu. Foi um imprevisto de obra. Afinal de contas, a máquina locada não funcionou adequadamente. A empresa que locou a máquina forneceu depois essa solução de ter um equipamento para lixar, mas não substituiu o piso em cimento queimado. Como na nossa planilha o valor da resina para aplicar no piso em cimento queimado já constava lá, esse valor já existia. Então, do momento que a gente lixou o piso para aplicar resina, a gente conseguiu eliminar os custos. Essa máquina que a gente lixou o piso, eles não cobraram. E aí a gente conseguiu manter mais ou menos as contas dentro do controle, tá? A primeira coisa é eu explicar pra vocês o que a gente decidiu fazer. A gente decidiu aplicar uma resina. No mercado, eles chamam de resina, de tinta, de porcelanato líquido. Enfim, é um produto bicomponente. E o que significa isso? Significa que ele não funciona sozinho. Você tem que misturar sempre o componente A e o componente B, para ele poder dar o endurecimento da camada protetora, sabe? Para realmente funcionar como uma resina. Mas ele faz uma camada bem fina como uma tinta mesmo. Hoje, a gente vai te dar 2 opções, tá? A primeira opção é aplicar apenas essa camada tipo tinta, que é mais em conta e deixa o piso brilhante. A segunda opção é a gente aplicar a camada mais grossa, que fica, sabe, um acrílico assim por cima do piso, e aí ele dá uma corrigida nas imperfeições do piso. Tipo um porcelanato líquido, só que totalmente transparente. Esse acabamento aí é mais caro, e a gente optou em fazer aqui em só 2 cômodos. Esse trabalho não é um trabalho do dia, a gente não começa e termina no dia. Você tem que aplicar a primeira camada, que é essa tinta, e se fosse só isso que a gente quisesse, aplicava essa camada, que é só essa, como uma tinta, e ok, espera secar, a vida que segue. Como aqui a gente quer dar essa camada tipo porcelanato líquido, daqui a 2 dias a gente vai ter que voltar aqui e fazer a segunda camada, que é essa com uma espessura maior, tá? Equipamentos, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma fitinha que você vai colocar nos cantos, por exemplo, a gente vai ter que aplicar na porta, nas portas, para que a gente não desperdice essa tinta, né? A gente não coloque ela em todo lugar. E
pra conter. Então, vocês vão ter que usar essa fitinha pra conter a camada mais grossa quando ela tentar escorrer. Vocês vão ter que ter um estilete pra poder cortar essa fitinha. Vocês vão ter que ter na mão pincéis e um rolo macio. Cada marca desse produto bicomponente especifica qual rolo que é o mais adequado, tá? Por isso que eu não vou divulgar aqui tipo de rolo específico. Variava. Essa é pra primeira fase. Pra fase da gente aplicar aquela tinta bem fininha que fica tipo um vernizinho. Pra aplicar a camada mais espessa, vocês vão precisar de um rodo tipo espátula, pra você vir rodando isso e deixando uma camadinha lá. Um rolo anti-bolha, passa furando todas as bolhas depois. E uma sapatilha própria pra você poder pisar nisso tudo aí sem danificar o produto, tá? Primeiro, a gente cola essa fitinha, que ela é adesiva. A gente vai tirando a película de baixo e vai só pressionando levemente ela e ela já vai colando no lugar que a gente tá delimitando que vai receber a resina. É bem importante essa fita pra gente evitar desperdício de material. Ela tem uma textura um pouco, parece um EVA. Nesse finalzinho a gente vai só cortar com estilete, é bem fácil. Agora a gente precisa pintar a borda do piso com a primeira camada de resina, aquela que a gente aplica com o pincel. Eu fiz toda a borda, ó, aí é uma porta. Fiz toda a borda, depois eu venho preenchendo com a resina, com o rolo macio. Essa resina é tipo um verniz, assim. E a gente passa em tudo. Vai fechando o quadro, veja como já vai dando um brilho. Poderia ficar só esse acabamento, mas não, a gente vai aplicar a outra depois. Tchau, até a próxima etapa. Agora a gente precisa esperar 48 horas. Depois de 48 horas, a primeira coisa que a gente fez foi colar um adesivo. Sim, porque por baixo do porcelanato líquido a gente teve essa ideia de colar essa rosa dos ventos. Olha como ela ficou coladinha. Ela é um adesivo de parede, gente, que a gente colou por cima dessa camada primeira de resina. Não poderia ficar assim, tá? Ela tem uma pequena espessura, a gente poderia enroscar. A few moments later. Agora a gente vem misturando o componente A com o componente B, mexendo bem, para que eles virem um produto só. Ó, ele fica com esse aspecto meio leitoso. E agora a gente começa a aplicar. Aplica e espalha com esse rodo que tem tipo uns dentinhos embaixo, rodo dentado. Tem que espalhar bem, tá? Todos esses buraquinhos que vocês estão vendo, a gente veio refazendo. Ó, aplica o produto, a gente usando a sapatilha, vai empurrando com a espátula nos cantinhos e depois a gente vai usar o rodo dentado para poder espalhar. Olha como a fita é importante para segurar o produto. Eu tava com um pouco de receio de passar em cima do adesivo e o rodo enroscar, mas não aconteceu, foi bem tranquilo. Olha, a gente tá espalhando por tudo esse produto e ele vai autonivelando o piso, eliminando os buraquinhos, as imperfeições. Agora a gente vem com um rolo fura-bolha. E ele serve exatamente pra isso. Pra gente furando as pequenas bolinhas que vão ficando. No vídeo a gente não enxerga bem, tá? Mas ficam pequenas bolinhas nesse piso que a gente tem que vir furando. Então, é um trabalho demorado. Passa, passa, passa até furar todas as mini bolhas. E sempre a gente com a sapatilhinha. Fiz duas coisas erradas. A primeira, eu não coloquei luva nas minhas mãos, então vou ter que limpar ela depois com solvente, tá? Outra coisa que eu queria falar é que tem um cheiro muito forte, então o ideal é aplicar com uma máscara pra poder dar uma filtrada no cheiro, porque tá bem forte, sabe? É isso que eu queria falar. Cheirão.